New York Knicks vence novamente o San Antonio Spurs e com isso é o campeão da NBA. Essa NBA Finals que foi muito tranquila pro Knicks, essa que é a real. O placar final ficou 4-1 pro Knicks nesses jogos das finais. Os 3 jogos que tiveram em San Antonio, os 3 jogos em que o Spurs foi mandante, o Knicks venceu. O Knicks se sentiu muito à vontade nesses jogos como visitante e nesse jogo final, dessa série final, o Knicks vence novamente. Placar final de 94-90 e o contexto inicial do jogo foi o mesmo de quase todas as partidas dessa série. O Spurs começa bem, o Spurs abre uma boa margem de pontos e o Spurs não sabe administrar o placar. Eu não vou ser oportunista, eu vou ser bem sincero aqui. Eu achava que o San Antonio Spurs seria campeão e assim, não é porque o Knicks venceu que algumas das minhas percepções mudam. Então, por exemplo, mesmo com o New York Knicks sendo campeão da NBA, eu ainda acho que, por exemplo, nesse comparativo entre Spurs e Knicks, esse time do San Antonio Spurs tende a, neste médio e longo prazo, conquistar mais coisas. Justamente pela média de idade dos jogadores. Quando a gente olha para os destaques do Spurs, a gente vê o Wembanyama, vê o Stephen Castle, vê o Dylan Harper, caras que não têm nem 23 anos. Do lado do Knicks, são caras experientes, caras que estão acostumados com momentos de mais tensão, caras que estão conquistando títulos agora, como é o Michael Bridges, como é o Karl Anthony Towns, como é o Jalen Brunson, mas caras já mais experientes, né? Então é um time do Knicks mais pronto e vale destacar o roteiro que foi se criando nessa temporada foi incrível, né? Porque na NBA Cup a final foi Spurs e Knicks e o Knicks tinha sido campeão. E aqui na NBA Finals, Spurs e Knicks, e o Knicks é campeão. Ou seja, dá pra gente dizer que hoje o grande adversário, a grande criptonita do San Antonio Spurs é o New York Knicks. Em relação do Spurs com o atual campeão, ou ex-atual campeão, que era o OKC, o Spurs era a grande criptonita do OKC ao longo da temporada regular e foi quem eliminou o atual campeão, ex-atual campeão agora, né, que é o OKC, foi justamente o San Antonio Spurs. Então a gente foi vendo que o Spurs era a grande pedra no sapato do OKC, em contrapartida o Knicks é a grande pedra no sapato do San Antonio Spurs. Agora eu quero ver Knicks e OKC na próxima temporada. Enfim, destaques do jogo. Do lado do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama teve 19 pontos, 14 rebotes e ainda teve 5 bloqueios, porém teve 7 de 19 nos arremessos e apenas 1 de 6 nas bolas triplas. O aproveitamento de bolas triplas dele foi abaixo do padrão, né? Vale destacar, o placar final ficou em 94-90, né? O Knicks foi assumir a liderança só nos minutinhos finais e quando assumiu a liderança não perdeu mais. A real é que esse time do Knicks foi construindo uma casca desde a temporada passada, quando bateu na trave contra o Indiana Pacers, pra cá, cada vez mais evoluindo, né? Enfim, tanto dentro de quadra quanto mentalmente. Enfim. O Julian Champagne teve 14 pontos além de 7 rebotes. Ele foi bem, tá? Matou 4 bolas triplas, 5 de 9 nos arremessos. Bom jogo dele. Ele não é o protagonista, é um cara para agregar. E agregou 7 rebotes, 14 pontos, matou 4 bolas triplas. Foi uma boa partida final do Julian Champagne. Devin Vassell teve 12 pontos além de 7 rebotes. Ainda teve 2 roubos de bola, 5 de 8 nos arremessos. A real é que o Devin Vassell vem perdendo protagonismo, né? Ele vem se tornando só mais um jogador de rotação. Tempos atrás, antes de surgir o Stephen Castle, antes de surgir o Dylan Harper, antes de chegar o De'Aaron Fox, os protagonistas eram Devin Vassell e Victor Wembanyama. Com a chegada dessas novas estrelas, o Devin Vassell vem perdendo espaço, vem se tornando uma peça importante ainda, mas não no mesmo nível de protagonismo. De'Aaron Fox, em 36 minutos, teve 7 pontos, nenhum rebote e 5 assistências. Até teve 2 roubos de bola, mas 3 de 15 nos arremessos e 1 de 8 nas bolas triplas. A real é que essa partida final, essa série final do De'Aaron Fox, mostra que o Fox sente esses momentos de tensão. Ele era para ser o cara que trouxesse a experiência para esse time do San Antonio Spurs, que em momentos grandes ele mantinha o time vivo no jogo. Mas a real é que no jogo passado ele foi afobado e ao invés de queimar tempo tentou ir para a cesta, tomou um tocaço e o Knicks conseguiu uma virada absurda.
E nesse jogo, mais uma atuação patética, 3 de 15 nos arremessos. Então, sinceramente, eu até gosto do De'Aaron Fox, mas depois de uma atuação como essa, e a gente vê ainda, vindo do banco de reservas, o Dylan Harper, que assim, o Keldon Johnson foi eleito o sexto homem da temporada. Mas quando chegou nos playoffs, quem apareceu foi o Dylan Harper. E por tudo que o Dylan Harper mostrou e por tudo que o De'Aaron Fox não mostrou, eu acho que não é loucura o San Antonio Spurs buscar negociar o De'Aaron Fox, dar protagonismo para o Dylan Harper e em troca do Fox buscar talvez mais jogadores de rotação ou picks, tanto faz. Mas eu acho que não seria loucura buscar negociar o De'Aaron Fox e dar protagonismo pro Dylan Harper. Porque o Dylan Harper é mais novo e o Dylan Harper mostrou que até em momentos de tensão ele consegue lidar melhor que o De'Aaron Fox. E não era para ser assim. Então, acho que o De'Aaron Fox é quem mais sai embaixo desse time do San Antonio Spurs depois dessa NBA Finals. O Stephen Castle também uma partida final muito ruim. 6 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 1 de 10 nos arremessos. Sentiu muito o jogo. O Stephen Castle fez uma partida horrenda. Stephen Castle e De'Aaron Fox, no geral, muito mal. Vindo do banco, Dylan Harper. 25 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Grande jogo dele. O Dylan Harper joga demais. Nos playoffs, foi o principal bancário do Spurs, bem mais do que o Keldon Johnson. O verdadeiro sexto homem desse time do Spurs ao longo dos playoffs se mostrou ser o Dylan Harper e não o Keldon Johnson, que foi eleito o sexto homem da temporada. E como eu disse, por tudo que o Dylan Harper mostrou e ainda mais por mostrar que não sente a pressão, se eu estivesse nesse comando do Spurs, acho que a única coisa de mais impactante que eu faria seria trocar o De'Aaron Fox. Deixar o Dylan Harper de titular e em troca do Fox buscar a melhor coisa de troca possível. Tá bom? Keldon Johnson teve 7 pontos e 5 rebotes. E aí o Luke Cornet zerado e o Carter Bryant zerado também. No geral, o Dylan Harper muito bem. O Wembanyama foi bem, mas poderia ter ido melhor. O Champagne fez o que se esperava. Devin Vassell não é mais tão protagonista, mas ok. E o De'Aaron Fox, uma completa decepção ao longo dessa série inteira. E o Stephen Castle fez um último jogo muito ruim. Do lado do Spurs é isso. E aí agora do lado do campeão, do lado do New York Knicks, do lado da criptonita do San Antonio Spurs, Jalen Brunson. Em 41 minutos, Jalen Brunson fez 45 pontos. No jogo do título, Jalen Brunson fez 45 pontos. Na partida passada, o jogo do Anunoby foi fundamental. Mesmo o Brunson tendo pontos a mais, o Anunoby foi o principal nome do jogo. Ainda mais pela cesta da vitória ter vindo das mãos dele. Mas acho que toda a constante que o Brunson tem, de sempre entregar ali os 30 pontos dele, quase sempre, e ainda num jogo final carregar o time para 45 pontos, fazendo 45 pontos, a pontuação total do Knicks foi 94. 45 é quase 50% desses pontos totais. O Brunson fez quase metade da pontuação total do New York Knicks no jogo do título. Isso é impressionante. O Jalen Brunson é muito protagonista. Ele é o verdadeiro protagonista. Essa é que é a real. Tanto é que ele foi eleito o MVP Finals e com muita justiça. Merecido. Extremamente merecido. Partidaça dele. Teve 14 de 27 nos arremessos. Dá um pouco a mais de 50%. 4 de 7 nas bolas triplas. Acima de 50%. Aproveitamento espetacular. 13 de 15 nos lances livres. Muito bem também. É um verdadeiro protagonista. Ele não se esconde, cara. Não se esconde. Ter um Jalen Brunson no time faz uma diferença absurda. Michael Bridges teve 14 pontos, ainda teve 4 assistências, 5 de 10 nos arremessos, fez o ok, entregou o regular. Josh Hart, 13 pontos além de 11 rebotes, defensivamente é sempre muito importante. Anunoby teve 11 pontos e 8 rebotes, dessa vez não foi tão bem, teve 3 de 11 nos arremessos, mas mesmo assim teve 3 roubos de bola, defensivamente importante. Ofensivamente não foi o mesmo do jogo passado, mas defensivamente importante. E o Karl Anthony Towns fez apenas 2 pontos, foi ejetado, mas mesmo assim teve 10 rebotes e 3 bloqueios.
3 bloqueios não, 3 roubos de bola. Ofensivamente muito mal, teve apenas 1 de 7 nos arremessos, ele foi ejetado e tudo mais, como eu disse. Mas mesmo assim o Knicks é campeão, cara. É um time que é muito resiliente, né? Eu acho que a forma como foi eliminado pelo Indiana Pacers na temporada passada trouxe uma casca muito grande para esse time do Knicks chegar pronto nessa temporada, né? Vindo do banco, vale destacar Landry Shamet com 5 pontos, Mitchell Robinson jogando uma minutagem a mais pelo Karl Anthony Towns ter sido ejetado. O Mitchell Robinson jogou quase 20 minutos. Ele teve 2 pontos e 10 rebotes. 10 rebotes, foi importantíssimo nessas brigas por rebotes do Knicks. Vale destacar o Clarkson com 2 pontos. E aí, o McBride ficou zerado, o Alvarado ficou zerado, o Jeremy Sohan, ex-Spurs, ficou zerado, e o Hulk Porte ficou zerado também. No geral, Jalen Brunson, MVP Finals. Vale destacar também o poder defensivo desse time. Ofensivamente, que foi bem mesmo, só o Jalen Brunson, cara. Só o Jalen Brunson. O resto, pontuações divididas, com o Towns e o Anunoby abaixo ofensivamente. Tanto é que o Knicks fez 94 pontos, é uma pontuação baixa para padrão NBA. Só que segurou o Spurs em só 90 também. A defesa do Knicks foi impressionante. E como eu disse do lado do Spurs, Stephen Castle e De'Aaron Fox não podem fazer uma atuação tão abaixo, né? No final das contas, acho que a experiência, a casca da forma como o Knicks foi eliminado pelo Indiana Pacers na temporada passada, trouxe uma força e uma resiliência mental. Fora que a loucura que a torcida do Knicks fez em questão de apoio ao longo de todas essas finais foi impressionante. E assim o Knicks, cara, depois de 54 anos, conquista novamente a NBA. É um time que tem uma torcida apaixonada, é um time muito simpático e é o campeão da NBA. Não era muito falado antes da temporada, não era tratado como favorito, mas dentro de quadra o Knicks se provou o verdadeiro campeão da NBA. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!